Olá, nós estamos no laccursos.com.br, eu sou Rodrigo Belmonte e a gente vai conversar mais um pouco hoje sobre atos administrativos. Exatamente a aula número 6 de atos administrativos, estamos chegando no finalzinho dessa série de aulas de ato administrativo e hoje a gente fala sobre um ponto super bacana, super interessante que é a extinção dos atos administrativos. Você, meu amigão, minha amigona do LAC Cursos, agora vai começar a estudar ou vai revisar a extinção de atos administrativos e junto com vocês tem o pessoal do Periscope aqui. Um abraço do coração para todos vocês, vamos lá. Hoje a gente vai ver anulação, revogação, cassação e outras formas de extinção dos atos administrativos. Um estudo sistematizado. Valeu, obrigado. Então vamos lá. Olha só, quando a gente fala de atos administrativos, a gente tem uma lista enorme de coisas para pensar, né? Motivo, objeto, sujeito, forma, competência de quem está praticando o ato. A gente tem que se preocupar se o ato ele está baseado no poder de império da administração, se ele é um ato enunciativo, se ele é um ato ordinatório ou ordinário, né? Enfim, é uma série de coisas. Mas um ponto dos atos administrativos que muita gente não estuda e não presta atenção e deixa meio que esquecido, porque justamente está no final das aulas de ato administrativo, no final das doutrinas, é isso aqui. É a extinção dos atos administrativos. Então vocês aí tomem nota, porque é extremamente importante a gente observar como é que faz a extinção do ato administrativo. Será que todo ato administrativo viciado é inválido e eu não posso aproveitá-lo? Será que quando eu revogo um ato administrativo eu trabalho com a ideia de legalidade e ilegalidade? Tudo isso a gente vai verificar na aula de hoje, beleza? Então olha só, extinção dos atos administrativos. Todo ato administrativo permanece no mundo jurídico até que seja extinto. Olha só, isso é extremamente importante. Todo ato permanece no sistema jurídico até que seja extinto. Essa informação eu trouxe da faculdade. Quando eu estudava na faculdade, o meu professor de Direito Administrativo falou isso. Ele falou para nós o seguinte: o ato é nulo e produz seus efeitos mesmo sendo nulo até que alguém declare ele nulo. Olha que coisa doida. Sabe-se que o ato é nulo, mas ele não foi declarado nulo. Então até a declaração ele produz efeitos. E é exatamente isso. Todo ato administrativo permanece no mundo jurídico até que ele seja extinto. E o ato pode ser extinto por ser ilegal. E é aí que declara-se a nulidade do ato administrativo. Uma vez publicado, esteja eivado de vícios ou não, terá vigência e deverá ser cumprido em respeito ao atributo da presunção de legitimidade. Esse aqui é justamente um ponto extremamente importante e justificador disso aqui. O ato permanece no sistema jurídico até que alguém o declare nulo, por exemplo, ou até que alguém o revogue. E ele produz efeito até essa declaração. E é justamente essa afirmação dos professores Marcelo Alexandrino e Vicente Paulo que nós temos aqui. Uma vez publicado, esteja eivado de vício ou não, terá vigência e deverá ser cumprido em respeito ao atributo da presunção de legitimidade. Todo ato administrativo ele é legítimo e essa legitimidade decorre justamente de um fundamento super importante, que é o fundamento de validade constitucional, é o fundamento de validade na lei hierarquicamente superior ao ato administrativo. Então, esses dois momentos aqui, ó, de você ter o ato e ele só vai sumir, os efeitos só vão terminar depois que ele for declarado nulo ou revogado, só vai desaparecer do sistema jurídico. Isso é assim porque todo ato é detentor da presunção de legitimidade. E a presunção de legitimidade ela é extremamente importante, por uma razão muito simples. Ela é baseada no princípio da legalidade. O ato administrativo nada mais é do que uma expressão do que aquilo que o Estado faz de acordo com a lei. Resumindo, o ato administrativo ele tem que transparecer a vontade da lei. Daí vem a sua legitimidade. O ato administrativo, por ser legítimo, baseado na lei, ele permanece lá no sistema jurídico, válido,
devendo ser observado e cumprido até que se declare ou a sua nulidade, ou ele seja revogado, ou por alguma outra razão, que a gente vai ver na aula de hoje, ele seja extinto. A extinção do ato administrativo pode ser motivada por algumas razões. Dentre elas nós temos a ilegalidade, a oportunidade e conveniência, a cassação. Olha que bacana. A gente trouxe aqui 3 grandes razões para a gente poder extinguir um ato administrativo. Uma delas está baseada aqui, na ilegalidade. E essa extinção seria uma extinção vinculada. A administração tem a obrigação de declarar nulo um ato que viole o princípio da legalidade ou que viole a Constituição, enfim. Não pode permanecer no sistema jurídico um ato que não é válido. Oportunidade e conveniência. Aí a gente já está na esfera da discricionariedade administrativa. Isso aqui a gente chama de mérito da administração. Mérito da administração, que também é um ponto delicadíssimo. Você, meu amigão, minha amigona do laccursos.com.br, vocês, meus amigos do Periscope, que também acompanham laccursos.com.br, já ouviram falar no direito administrativo que a administração pode revogar e deve anular os seus atos inconvenientes, inoportunos e os ilegais. E que o judiciário não pode se meter no mérito administrativo, o judiciário não pode determinar a revogação de um ato da administração. Por que o judiciário não pode fazer isso? Por uma razão muito simples, independência dos poderes. E o judiciário não pode se utilizar da sua função típica para interferir na função típica de outra função de Estado, de outro poder de Estado. O mérito de um ato administrativo faz parte da função típica do executivo, por exemplo. Então não pode o judiciário determinar a revogação, porque revogação é discricionariedade, revogação é mérito administrativo, revogação é oportunidade e conveniência. E o judiciário não interfere no mérito administrativo, o judiciário não interfere no mérito político, o judiciário interfere na legalidade, o judiciário interfere na inconstitucionalidade. Aí ele pode meter o dedo dele, sem problema nenhum. Então, quando a gente fala em oportunidade e conveniência para a extinção de um ato administrativo, eu estou falando que essa extinção do ato administrativo ocorrerá pela administração pública, tá? Existe uma situação muito, muito interessante que vale a pena a gente desenhar. A cabeça gosta de desenhar porque facilita muito a compreensão de determinados conceitos jurídicos. Então, olha só, quando a gente fala em revogação do ato administrativo, olha só que bacana, quando a gente fala em revogação do ato administrativo, eu estou falando justamente de oportunidade e conveniência, exatamente. Estou falando de oportunidade e conveniência, ok. Isso aqui, resumindo, se chama mérito administrativo. E sobre o mérito administrativo, o judiciário não pode manifestar. O judiciário não pode manifestar. Beleza? Isso aí é tranquilo, né? Agora a perguntinha de concurso público é a seguinte. O judiciário... Olha só a perguntinha maldosa. O judiciário nunca poderá manifestar sobre mérito administrativo? E aí, o que vocês acham? Vocês do Periscope, o que vocês acham? O judiciário nunca poderá se manifestar sobre mérito administrativo de um ato administrativo? Isso aqui é questão recorrente de prova. Tá? Porque o que a gente aprende?
A gente aprende que sobre a revogação do ato administrativo é só a administração pública. Por quê? Porque a revogação ela é baseada em oportunidade e conveniência. Portanto, eu estou falando de mérito administrativo. E o mérito administrativo é prerrogativa da administração. Ela é que pode revogar seus atos. Ok. Mas aí, o judiciário não pode se manifestar sobre o mérito administrativo. Todo mundo sabe isso que estuda direito administrativo. Você, meu amigão, você, bonitona, sabe. E o seu concorrente também sabe. Porque isso está na superfície da informação sobre extinção de atos administrativos. Agora um mergulho um pouquinho mais fundo. Não é tão fundo assim, é só um bico na piscina ou na praia, né? O que a gente tem? O questionamento de o judiciário pode, em algum momento, se manifestar sobre méritos administrativos ou ele nunca pode se manifestar sobre méritos administrativos? O judiciário pode se manifestar em mérito de ato administrativo quando o ato administrativo for dele. Exatamente quando a administração da justiça, no exercício de uma função atípica de executor, de administrador, de gestor, praticar um ato administrativo. E aí, nessa condição de administrador do Poder Judiciário, não é a função judiciária típica, é uma função atípica do Poder Judiciário, quando ele estiver nessa situação, ele pode, como administração pública, manifestar-se sobre o mérito dos seus próprios atos. Essa é a grande sacada que a gente tem que saber, e vocês aí também. Então, o judiciário nunca poderá se manifestar sobre mérito administrativo. Isso aqui é falso. Falso. Esse nunca não se aplica. Por quê? Porque quando o ato administrativo for do próprio judiciário, é ele que vai ter que se manifestar sobre a revogação do ato administrativo. Porque a gente pode extinguir atos administrativos pela ilegalidade, pelo mérito, pela conveniência, né? Seria um ato discricionário, e temos ainda a ideia da cassação. Mas quando a gente fala de ilegalidade, tanto a administração que praticou o ato como o Poder Judiciário podem eliminar esse ato do mundo jurídico. Agora, quando a gente fala em revogação, não. É só a administração que praticou o ato. E muita gente boa por aí esquece que o judiciário também é administração pública. Esquece que o judiciário exerce uma função atípica de administrador, de executor, né? E é nessa condição de administrador e de executor é que ele pode revogar um ato próprio dele. Belezinha? Sussa, tranquilos aí para vocês também? Então tá bom. Vamos voltar para a nossa telinha do slide aqui, aí a cabeça vai apagando tudo para a gente poder dar continuidade à aula de Direito Administrativo sobre extinção de atos administrativos. É a última aula, né? A aula número 6, salvo engano. Aí depois vai ter uma aula número 7, que vão ser só exercícios, tá? Sobre ato administrativo. Bom, então a gente já sabe que a extinção do ato administrativo ela pode ser baseada em 3 situações: ilegalidade, oportunidade de conveniência e a cassação, tá? Que é uma sanção do ato administrativo. E já sabemos também que o ato administrativo vai permanecer em vigor até que alguém o declare extinto, ainda que esse ato seja nulo, e vai produzir efeitos até a sua declaração. E aí o que o cabeça fez? Olha só, nesse funilzão aqui, a gente tem as 3 possibilidades: revogação, cassação e nulidade. Cassação é uma sanção. Nulidade está ligada com a ideia de ilegalidade. Revogação é mérito administrativo. Todas elas processadas... Olá, meus amigos, minhas amigas. E aí, gostou da aula do professor Rodrigão, professor Cabeça? Aula top de linha, não é isso? Gente, presta atenção. Essa videoaula que você assistiu é apenas um pequeno trecho da aula completa do professor Rodrigo. Tá? É um pequeno trecho, em torno de 20% aí da videoaula dele. Se você quer assistir essa videoaula inteiraça até o final, tá certo? Aliás, quer fazer o curso de Direito Administrativo do professor Rodrigão, professor Cabeça aqui, acesse o nosso site, porque nós temos uma isolada específica de Direito Administrativo, temos também de Direito Constitucional do grande professor Rodrigo Belmonte, né? Vamos lá, investimento, apenas R$ 80. Durante esse período, esse curso, você pode assistir ele
durante 60 dias. Nesses 60 dias você pode assistir quantas vezes quiser, na hora que desejar. Essa isolada possui atualmente 96 aulas, né, e diversos assuntos aí específicos de direito administrativo, e tem uma carga horária de 147 horas, é isso mesmo, né? Ou seja, não é um curso superficial, é um curso realmente onde você não vai praticar o auto-engano, você vai aprender com profundidade, você vai adquirir a teoria suficiente para você compreender e, claro, ficar competitivo e acertar as questões de concurso. Então, nós aqui da LAC esperamos vocês. Um forte abraço, fique com Deus, tchau, tchau, fui. Clique LAC.